Você sabe que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. E o KDP, de certa forma, ajuda pessoas como eu a entrar de alguma forma no mercado. Liberdade que a gente precisa para trabalhar. Eu realmente entendi que eu era uma escritora. Faz com que eu tenha tranquilidade de escrever sem me preocupar com e amanhã eu vou para o KDP. Nem pergunto mais, nem me preocupo mais. Boa noite! Vamos à nossa última mesa do penúltimo dia do Flipostos. Em 2022, estamos lançando no Flipostos Virtual o primeiro Prêmio Literário Nacional para Escritores Independentes em parceria com a Amazon Brasil. Temos uma categoria especial para escritores poços-caldenses e sul-mineiros. Não deixem de consultar o regulamento em nosso site. Acesse aqui sobre o Flipostos e saiba mais. O ciclo Território Literário Sul-Mineiro, lançado nessa edição virtual do Flipostos, é um conjunto de atividades sugeridas pelo Polígono Sul-Mineiro do Livro, para enfatizar a importância da literatura no sul de Minas, seus inúmeros autores do passado e do presente, e ainda tem como missão fortalecer Poços de Caldas, o maior celeiro de escritores da região, a candidatura da Unesco para integrar a Rede Internacional de Cidades Criativas, se tornando assim a primeira no âmbito da literatura no Brasil e a segunda em língua portuguesa no mundo. Avante, Poços de Caldas! Então vamos agora para a mesa Literatura em Prosa e Verso, o processo de criação literária, com Elizabeth Renaud, Caio Maciel, Eloésio Paulo e Ninil Gonçalves. A nossa mediadora Soloni Viana ainda não conseguiu entrar, mas assim que ela chegar, a gente inclui ela na nossa mesa. Lembrando que essa mesa é um oferecimento do Polígono Sul-Mineiro do Livro. Pessoal, boa noite, muito obrigada, sejam bem-vindos e tenham uma boa mesa. Boa noite, obrigado. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os componentes desta transmissão, Caio Maciel, conhecido antigo, professor, mestre em literatura brasileira pela UFMG, que foi várias vezes me socorrer na Universidade Livre da Academia Mineira de Letras com suas palestras sobre os livros que caíam naquela época no vestibular. Apresentações sempre magníficas. Eloésio Paulo, eu não conheço, mas eu tenho aqui um resumo de você, que é de Areado, jornalista, professor de cursos pré-vestibulares, professor universitário. Tem mestrado e doutorado em teoria literária pela Unicamp. E é professor da Universidade Federal de Alfenas. Publicou 17 livros. Todos eles são muito capacitados. Ninil Gonçalves, professor, poeta e fotógrafo, graduado em letras e doutor em educação. Publicou nas áreas de poesia, fotografia, educação, ensaios literários. Ele é de Cristina, e quero lembrar a ele que eu tenho uma irmã que nasceu de Cristina. E eu, quando eu era pequenininha, de 2 anos, meu pai trabalhava na coletoria estadual em Cristina, e eu morei lá 2 anos, com minha mãe e minha outra irmãzinha, que nasceu lá. Ah, coisa boa. Então, estamos aqui convocados para participar desta mesa, esperando que consigamos
fazer o nosso trabalho com eficiência. Eu queria primeiro perguntar se algum de vocês, quer iniciar alguma coisa para começar a nossa palestra. Caio? Boa tarde. Boa noite, né, para todos. Boa noite, Caio. É um prazer rever aí a Elizabeth Renault, né? Como ela disse, nós trabalhamos muito juntos, né, lá na Academia Mineira de Letras. O Eloésio também, que eu só encontrei presencialmente com o Eloésio uma vez, mas a gente mantém um papo virtual. Eu sempre mando meus livros a ele e eu recebo, né, as suas ótimas produções literárias, né? Então, eu só realmente não conheço aí o Ninil Gonçalves, né, mas é de Cristina, uma cidade que não é muito distante da minha. Eu sou de Cruzília, eu tenho até muitos parentes que moram em Cristina, e então é um prazer, né, conhecê-lo agora e fico ansioso também para saber qual é o seu recado. Bom, a proposta que foi enviada para a gente aqui é falar sobre o processo, sobre o processo de criação literária, né? Então, eu gostaria de realçar o seguinte: antes de mais nada, a importância da leitura, né? Eu, desde que me conheço por gente, eu sempre estou com o livro na mão, sempre gostei de ler, né? Nunca imaginava que um dia eu ia virar escritor, mas sempre gostei de ler. Então, eu prefiro, antes de mais nada, me rotular como leitor, voraz leitor mesmo, do que escritor. Mas eu acabei, né, aos poucos, publicando meus livros. Trabalhei muito como professor, então eu tinha pouco tempo para a minha própria produção literária. Por isso que eu comecei a escrever sonetos, que era um trabalho de concisão, e às vezes eu fazia um soneto por semana e acabei por publicar meu primeiro livro, em 1980, chamado Sonetos Dissonantes. Inclusive, no prefácio do livro, que eu mesmo fiz, chamado Atestado de Óbito, dizendo que era um livro que nasceu morto devido ao gênero escolhido, sabia que o livro estava fadado a nenhum sucesso. Mas depois eu acabei publicando outros livros de poemas, enveredei pela prosa também, e eu posso resumir esse processo, né? Eu não sei se é para eu falar tudo uma vez agora, ou se vai ser um rodízio, mas a coisa é simples. É complicado, mas é simples. Primeiro, inspiração e transpiração. Não tem jeito de sair disso aí. E eu acredito, sim, em inspiração, principalmente para a poesia, né? A inspiração existe. Agora, tem a transpiração. Por outro lado, tem a questão da invenção, né? A invenção, a imaginação, mas juntamente com a construção. Isso aí, eu trabalho muito com isso na poesia e na prosa. Depois, a questão da observação. A observação é fundamental para o depois da observação, a elaboração, né? A observação, depois a elaboração. E, finalmente, a memória e a materialização. Se eu tenho uma coisa que eu acho muito positiva, e muitas pessoas que me conhecem me elogiam por isso, eu tenho uma memória, eu me lembro de tudo. Eu quase fico me incorporado naquele memorioso lá, aquele personagem do Borges, né? E eu lembro detalhes, o pessoal fala que eu invento muito, mas na verdade eu lembro muita coisa. Quanto mais velho você vai ficando, a infância vem com detalhes, e a pessoa tal fala, você está com roupa tal naquele dia, eu falo, mas como é que você sabe, né? E tal. Então, eu acho que a memória é fundamental. Agora, só a memória não ajuda. Tem que ter a materialização também. Para não falar muito, eu gostaria de ter um rodízio aí, cada um fala um pouquinho, e depois eu vou voltar como que eu coloquei isso na prática. Tá? Aí eu vou mostrar alguns dos livros que eu publiquei. Pegar um pedacinho Soloni já chegou. Um prazer para mim conhecer você, Soloni. Ela apareceu e sumiu agora. Eloésio, você quer falar agora sobre o seu processo criativo? Está sem som. Agora estamos me ouvindo? Estou. Sim? Ótimo. Bom, muitas coisas que o Caio disse, assino embaixo, né? Eu só não posso assinar, acho que ele é mais experiente que eu. Mas eu tenho, para
praticamente 40 anos já de escrita, né? Comecei a publicar com 18 anos. E essa experiência, ela me diz que dois elementos são fundamentais. O primeiro é a técnica. O segundo é o repertório, né? É preciso saber fazer, a gente entende com o tempo. E é preciso, como disse o cara, um leitor contumaz e constante, para que você tenha um repertório, comparar o que você está escrevendo em relação à grande tradição literária brasileira, não é? Escrevo vários gêneros, mas o tempo da minha vida hoje, o meu tempo profissional, o meu tempo de pai de 2 filhos, até hoje só me deu oportunidade de trabalhar mais a poesia, né? Vou falar mais sobre o nosso tipo de poesia, porque nos últimos tempos eu tenho publicado alguns contos, tenho trabalhado paralelamente em 3 projetos de romance, mas que eu tenho deixado para depois da aposentadoria, como bem disse o cara, né? Depois da aposentadoria talvez se escrever com mais tranquilidade. E eu tenho escrito resenhas também de livros, romances, porque um livro chamado Romance Brasileiro, ele é 200 resenhas, mais de 180. E para mim, o tipo de resenha que eu faço virando uma espécie de gênero literário bem parecido com a crônica. Mas eu vou falar principalmente de poesia. Em primeiro lugar, acho importante, como de poesia, não são as palavras que você usou, mas uso eu. Poesia não é expressão nem desabafo, né? A tradição do romantismo, sobretudo, e a vulgarização de certo tipo de poesia fácil, ela leva as pessoas a pensar que poesia é só escrever o que está sentindo. Isso está muito longe ainda de ser poesia, né? Por quê? Porque na poesia as palavras não têm a mesma dimensão que elas têm na fala cotidiana, conhecida, nem nas situações climáticas, né, de uso de palavra. Ela também às vezes conhece, né? Mas o que é importante na poesia é que as palavras são usadas na sua dimensão sonora. Eu dou mesmo valor à musicalidade, a sua dimensão imagética, né? Eu aprendi com o tempo a dar muita importância, porque a minha tendência natural é valorizar mais o som, e estudar isso é semântica, quer dizer, é o significado das palavras. Só que elas param, não é? Na poesia de boa qualidade, com técnica apurada, o elemento sonoro, o elemento imagético, semântico, ele se superpõe essas definições clássicas de poesia, né, pelo Jacobson, há muito tempo, há um século praticamente. Aliás, acho que já faz um século. Não sou muito bom de datas. Para escrever, diferente de você, Caio, porque antes a Soloni me havia dito que cada um poderia falar entre 10 e 15 minutos. Então eu vou falar eu vou colocar toda de uma vez, e depois, se sobrar alguma questão, a gente tenta entender. Eloésio, desculpa. Pois não? Seria possível você utilizar um fone? Tá dando bastante eco aqui na transmissão. Fone de ouvido, você diz? Isso. Eu vou ter que encontrar, viu? Aí você. Então, eu vou fazer uma interrupção. A gente faz um rodízio, portanto, como o Caio propôs, e eu vou encontrar o fone enquanto outra pessoa começa a falar. Pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigada. É que o pessoal tá reclamando ali na plataforma. Obrigada, viu? Ok. Se alguém puder continuar, desculpa a interrupção. Se alguém puder continuar, assim que ele entrar, assim que a Soloni resolver o problema de internet, a gente também inclui ela, tá? Obrigada a todos.
A Elizabeth podia falar aí. Eu vou falar, então. Como o Caio já abordou, a escrita, para mim, não é fruto de inspiração ou surto milagroso. Ao usar a palavra, há que haver a pesquisa e a observação, acompanhadas da sensibilidade do autor. Analisar sentimentos, objetos, natureza, as coisas que são e as que não são. Aí surge a palavra. Ser completo, concreto, sensível. Ela, no entanto, carece de um cuidadoso analisar. Será coerente, intérprete do que se mergulha na alma e a representará no cerne do pensamento criativo. Vem a fase, então, de cortar excessos e acrescentar o necessário, para alcançar a luz de uma iluminação que corresponda ao inefável que se pretenda. Eu particularmente, sou adepta da palavra. A palavra, para mim, é um ser concreto. Eu vou ler um poemazinho meu aqui sobre a palavra. Poema, forma. Que se forme o poema de canções, onde o dó e o sol se façam luz, e o som e a cor, o tom se tornem voz e corpo de encarnado amor. Em débeis decibéis, ou claro, altíssonos, despertem ânsias e paixões, adormeçam ternos cantares de solitários menestréis, que se forme o poema de palavras em suposto decantar, e cascatas debrucem brilhos em sonoro perpassar, vago silêncio, ilusória cicatriz de amor perdido. Vamos ver mais um aqui. Esses poemas são do meu livro 4 Estações, mais uma. Há um poema engasgado na garganta, nascituro flébil, sem forças para sair, que possa falar de paz, de flor e perdão, informe ou disforme, que possa falar de amor, neste mundo triste desencanto, assolado por ódio e desamor. Há uma palavra engasgada na garganta, uma palavra incriada, tolhida, condenada ao silêncio das madrugadas cruéis, da impotência dos afetos, da morte anunciada. Há um poema engasgado na palavra. Eu vou fazer aqui uma apresentação, alguma coisa que eu vou falar sobre o meu processo de criação. A criação de um texto, seja de prosa ou de verso, provoca reflexão e a consequente visão crítica do pensamento. A palavra é o bem maior, sinal absoluto que eleva o homem acima de outros seres. É meio e fim, induz ao raciocínio e produz beleza. Para Paulo Freire, a educação só pode ser encarada como um fazer humano. Este fazer humano é o polo que desperta e conquista a aquisição de valores de um ideal construtivo. Escrever é sofrer, expor a alma, o corpo, o sangue, o martírio, o delírio, o existir. Restam apenas o sonho, o desejo, os amores vãos na eternidade sonhada. Esse meu livro aqui, Quântico, foi premiado na União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro com o Prêmio Cecília Meirelles. E ele foi bem aceito. O prefácio que eu fiz seria construir com versos uma galáxia de sons vibrantes, coroados de tons de arco-íris, sensíveis e luminosos. As horas escuras da existência apoderaram-se de minhas palavras e subverteram a transparência demandada. Eis o quântico, alegre e triste, desesperançado, mas confiante na palavra maior,
a que dirige as nossas vidas. As letras, nanopartículas, reverteram as sílabas e formaram palavras, conceitos que me subornaram. Como na física quântica, as partículas atômicas, iguais ou menores que os átomos, não se influenciam pelas leis clássicas, gravidade, inércia, ação ou reação. São únicas, cuja energia eletromagnética é indivisível. Assim, eis os versos: totalidade indivisível, descontínuos na passagem de valores, assumem essa transmutação. Deixa eu ver um poema dele. Ângelus, anoitece. Caem as sombras sobre o adro secular, onde os profetas que o tempo maltrata espreitam a escuridão. Desde muito, de épocas distintas, fraternos ficam Abacuque e Oséias e seus pares, que esperam de pé a derrocada final. Eis que rompe a noturna treva, um facho de luz. É Antônio em vigília, de suas rotas mãos brotam asas imaculadas, de alvura angelical, louvando o Senhor, que abençoa o seu fazer eterno. Ressurge a epifania da palavra de João. O caso. A hora é aquela, que ao entardecer, o céu se tinge de arco-íris. Os raios de um sol que morre chegam com seu alaranjado amargor. Morre o dia e o nosso horizonte, que se tingia de rosa, desaparece no tempo. E já não existe a quimera que iluminava. Sem espera, a lua, que não é mais nova ou plena, chega a minguante na elegia do tempo. Deixa eu ver mais alguma aqui. Via Láctea e Andrômeda desenham eternamente o mosaico de milhares de estrelas em formação poderosa de galáxias, história encoberta que da ciência esconde sem poder descobri-la. Ignorantes nós, os poetas, as usamos, rimando versos inconsequentes e voláteis a carregar o peso dos dias. Eu queria apresentar aqui o meu currículo resumido, que fala um pouco da minha criação literária. Eu tenho 15 livros publicados. Aventura Poética de Lido Ivo, que foi o assunto da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. E foi publicado pela Academia Brasileira de Letras na sua biblioteca Afrânio Peixoto, junto a grandes poetas, e eu estou lá dentro. Palavras e Parábolas é uma releitura das palavras. Rascunho de Minas, um esboço histórico e outros ensaios, Cantata em Dor Maior, poesia, de Gil a João, ensaios, Concha Lua, uma novela. Crônicas de jornal são as crônicas que eu publiquei no Diário de Minas semanalmente durante vários anos. Memória Diamantina foi premiado pela Academia Mineira de Letras num concurso sobre JK. Ronda Universal, poemas. Post-scriptum foram os prefácios inúmeros que eu fiz sobre vários poetas e escritores mineiros e brasileiros. 4 estações mais uma são as 4 estações, em que eu faço também em francês as suas 4 estações e acrescento mais uma, que é mais um inverno. Arquivos literários são ensaios sobre escritores. Quântico, que é esse mais. E esse último, que saiu agora em 2011, Natividade, Poemas para Meditar e Sobreviver. Foi uma consequência daquela nossa reclusão involuntária que a pandemia nos premiou. Então, eu escrevo alguma coisa, tem umas ilustrações aqui bonitas da Lívia Paulini, acho que não dá para ver. E eu ponho alguma coisa que seja
sobre uma esperança que a gente espera continuar na nossa vida e a desesperança que foi essa pandemia para o mundo todo. Uma delas foi assim, na Praça da Espanha. Na Praça da Espanha, as garotas já não sorriam, nem dançam com seus véus vaporosos, ao brilho de um sol de verão. Sentam-se nos degraus enegrecidos pelo tempo, caladas na angústia de um presente em que as cruzes se sucedem mais e mais, à espera de um futuro desconhecido, incerto e esconso. Pecado capital. A palavra quer soltar-se, livre e verdadeira, mas o vento do desespero a contém. O verso é pecado capital. Não alcança o perdão. É estigma, cruel, sacrílego. Que tempos são estes em que a própria liberdade é tolhida no seu ofício de velejar do viver? Os sentimentos são partículas insensíveis no seu dever primeiro, e vive-se o terror, o suplício do tornado, a incerteza do amanhã. Só a máscara inconsútil a cobre e lhe proíbe o respiro. Eu fui presidente da Academia Mineira de Letras de 2016 a 2019. Antes, eu fui presidente da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais por 8 anos, da Academia Feminina Mineira de Letras por 6 anos e da Academia Mineira por 3 anos. Ao encerrar o meu mandato de presidente da Academia Mineira de Letras, em maio de 1919, após 3 anos de dedicação, apresentei o resultado do meu trabalho. Estatuto reformado registrado de maneira clara para interpretações sem controvérsias. O primeiro regimento interno da academia, que não tinha regimento desde a sua fundação, elaborado e registrado. Essas diligências foram finalizadas após várias assembleias gerais sob votação. A revista da academia, interrompida pela ausência de patrocínio, foi lançada com auxílio de vários amigos e grande esforço e negociação com a Prodenge, referente a 2018, em seu número 58. Essa publicação tradicional e continente da cultura mineira não poderia desaparecer. Criamos a bandeira da academia no palco do auditório Moreira, e 2 corrimões foram instalados na escadaria principal do Solar Borges da Costa, necessidade para a segurança do público, aprovados pelo IEPA e pelo Patrimônio Histórico e Municipal. Foi restaurada a sala da presidência com móveis de estilo que estavam em desuso, que foram recuperados. Instalações, cômodos do porão, infiltrações, concertos, pinturas para a manutenção da série, foram inúmeras. A maior satisfação pelo meu dever cumprido, após voltas e contravoltas, com papéis, documentos, pesquisas, procurações, consegui regularizar o voto hoje em que se encontra edificado o auditório Vivaldi Moreira, que não existe legalmente, só existe o lote. Em junho, conseguimos, com o auxílio de membros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o registro, a verbação da escritura do Solar Borges da Costa, feita há 28 anos, que sem essa complementação legaliza a posse do edifício. O edifício não era nosso. O trabalho foi imenso, muitas foram as decepções, mas agradeço a Deus o sucesso da minha missão. Deixei a presidência sem dívida alguma, apesar de ter encontrado uma situação caótica, precisando passar o chapéu, meus conhecidos... É uma honra muito grande, Elizabeth Fernand. Como? É uma honra muito grande ouvir você. Nós temos um tempo aqui limitado, eu estou com problemas de conexão, eu gostaria muitíssimo de que a gente pudesse passar para um próximo escritor, que a gente pudesse ouvir todo mundo. E depois voltamos a falar com você, tá bom?
Nós estamos na mesa da Flipostos e gostaríamos muito agora de ouvir um outro grande escritor do sul de Minas, que é de Brasília. Eu falo de Carlos Junqueira Maciel, que tem o nome literário de Luiz Carlos, que é mestre em literatura brasileira pela UFG, poeta e escritor, e publicou Sonetos Dissonantes, Felizes os Convidados, Dois Mais Doido é Igual ao Vento, Era uma Voz, Sonetos para os Netos, Hélio de Jabuticaba, Os Sete Sábios da Grécia e outros poemas safados, Igrejinha do Rosário, A Escritura do Tempo da Poesia de Dantas Mota, Um Estranho no Ninho, O Sangue que Rejuvenesce o Conde Drácula, Cartões de Crédito para Gastar no Inferno. Caio, nós gostaríamos de saber do seu processo criativo, como é que você chega a tantas belezas, como que você se inspira e como que é o seu processo de juntar palavras. Muito obrigado. Eu volto aqui agora, e vou ser rápido também. Primeiro, não vou falar de todos os livros, mas de alguns livros que foram decisivos nesse último estágio da minha vida, depois que eu me aposentei e dedico mais a escrever. Então, esse livro aqui, publicado pela Urutau, chamado Pele de Jabuticaba, é um acerto de contas com a história, com a memória envolvendo meus ancestrais. Dia 13 de maio de 1833, na fazenda onde minha mãe nasceu, na Bela Cruz, que naquele tempo pertencia ao município de Carrancas, houve um massacre em que houve uma revolta dos escravos e 9 de meus ancestrais foram ali massacrados. Então, esse livro aqui, ele até é um certo ponto polêmico, porque ele fala do lado dos algozes e das vítimas, e vítimas e algozes acabam se intercambiando, né? Então, é um livro que não está à defesa do negro e nem, muito menos, chorar simplesmente o sangue derramado, mas é um acerto de contas com o passado. Pele de Jabuticaba é um livro de poemas curtos. A editora Urutau foi decisiva na minha vida nesses últimos tempos. Depois eu escrevi também a Igrejinha do Rosário. São poemas associados à memória. Como eu disse anteriormente, a memória faz parte, né, da minha inspiração, da minha imaginação, da minha observação e da minha construção literária. E, recentemente, eu tive duas catástrofes aqui na minha biblioteca. Eu tinha uma biblioteca de mais de 12 mil exemplares, e o Rio das Velhas transbordou. Na primeira vez, em 2020, eu não estava aqui, então me levaram, né, quase que 12 mil livros. E agora, em 2021, 2022, de novo, veio outra enchente, mas eu já tinha tirado a maior parte dos meus livros. Então, eu tenho um poema aqui, chamado Rio das Velhas, que eu começo com uma observação de uma dos meus netos, a Helena, minha neta. Ela disse o seguinte: a minha neta Helena fala que os peixes do Rio das Velhas nadam com bengala. O rio, com essa tranquilidade, nem sugere ser capaz de tanta calamidade. O que aconteceu? O rio tem seu curso, maior do que esse discurso. Azar é meu. Eu, no mesmo lugar, sair já não arrisco, mas ele, sem parar, quer o São Francisco e depois o mar. Embora chamado de Rio das Velhas, está sempre renovado, por isso tem seus dias de jovem revoltado. Sofrido, poluído, às vezes transborda para não ser esquecido. Antes, bem mais limpo, nessas margens, muito garimpo. Agora, essa mania passa e leva o ouro que eu vi em poesia. Um outro livro meu, esse aqui muito polêmico, não dá para ler nenhum texto aqui agora, chamado Sete Sábios da Grécia e Outros Poemas Safados. É um livro resvalando pelo pornô, um livro feminino, em que eu uso o número 7 cores do arco-íris, os 7 sábios da Grécia, as 7 colinas de Roma, as 7 notas musicais, pego os 7 pecados capitais, para falar da questão do homoerotismo, né, das opções da liberdade sexual. É um livro publicado pelo selo da Hecatombe, né? Um livro que alguns amigos falaram, não, esse livro foi feito meio apressado e tal. Sim, o livro foi feito em 15 dias. Eu vi o chamado lá da Hecatombe e construí
Mas o livro foi, eu particularmente, acho que o livro foi muito bem construído, envolvendo o número 7, né? Os 7 sábios da Grécia. Outro livro aqui também, que é do selo da Hecatombe, é o livro chamado Os Cartões de Crédito para Gastar no Inferno, em que eu misturo gêneros. Eu publico um livro de ensaio, eu publico livro de crônicas, publico de poemas, romances, e esse aqui eu faço uma miscelânea, né? E nesse livro aqui, eu inclusive, uma série de textos aqui, de microtextos, eu fiz baseado em notícias de jornais a respeito do feminicídio, né? É uma coisa, principalmente aqui em Belo Horizonte, Sabará, eu vejo demais casos de feminicídio. Então, um dos textos, que é um mini-conto, diz o seguinte: fim de papo. Não satisfeito de acabar com a vida da mulher, desfigurou-lhe o rosto, retalhou o corpo, depois quis ultrapassar os limites da crueldade, enfiou a mão nos cortes profundos e arrancou dessas profundezas o coração da morta. Tinha outro homem dentro dele. Nessa construção de mini-contos, eu gosto muito de síntese, né? Do soneto, agora eu cheguei no Haikai, também estou preparando um livro de Haikai. Isso aqui é uma antologia chamada Micros BH, e eu participo dela com 50 autores mineiros, e aqui eu fiz um mini-conto baseado num poema da Adélia Prado, porque um livro ajuda outros livros, né? Então, tem um poema, um texto aqui chamado Entre Quatro Paredes, que eu digo o seguinte: pintou-as com a cor do amanhecer, influenciada por um poema de Adélia Prado. Ajeitou-se de tal modo a ficar diante do suposto nascente. Riu das pessoas que a julgavam alienada. Estava, enfim, a sós com seu mundo interior. Deu graças a Deus de poder estar ali confinada. Então, sabendo que elas têm ouvidos, começou a confessar. Esse aqui que me deu mais trabalho. Eu tive, inclusive, uma leitura muito atenta, né, às vezes severa, do meu amigo Eloésio de Paulo. Esse livro aqui é chamado O Estranho no Ninho. Muitas pessoas falam Estranho do Ninho. O Estranho do Ninho é outro livro famoso, que resultou um filme genial. É um livro que nasceu da minha experiência em Portugal. Eu e a minha mulher ficamos 1 ano em Portugal, e ela lá fazendo o seu trabalho de pós-doutorado, eu comecei a frequentar uma biblioteca, comecei a ler e escrever um diário, uma coisa que eu fazia na adolescência. Só que, ao contrário do que alguns amigos, algumas pessoas pensam, né, é muito difícil falar onde que está a imaginação, onde que está o real, né? Mas eu gostei muito de fazer esse livro, embora ele tenha me dado muito trabalho, porque ele foi reescrito várias vezes, né? E, desculpe o tempo aqui, mas eu só gostaria de ler um trechinho para aquelas pessoas que ainda ficam nessa dúvida, mas é diário, o livro é uma coisa muito chata, o diário depende só da pessoa que escreve, das viagens que ele fez. Eu tenho problema de audição e eu passei isso para o meu personagem. O personagem do livro, que é o narrador do livro, se chama Roberto Mário, uma homenagem a 2 jogadores do Vasco, que a minha paixão é o Vasco da Gama, Roberto Mário, que é Romário, os 2 formam Romário, e Romário também lembra romance e diário, né? Então eu faço uma brincadeira, né, que às vezes as pessoas não perceberam. Então tem uma passagem em que o personagem vai no doutor para resolver o problema auditivo dele, né? Então, eu digo assim: depois o médico me pediu para colocar meu aparelho e começou a falar com uma voz quase inaudível, frases assim: bole-se não traba com estadulho. E eu, naturalmente, falei: hã? E ele, com a sua voz cada vez mais inaudível, questionava: adufas onde embategas? E eu só falei: hã? Ele, o doutor Carambilhas, pediu para que eu tirasse o aparelho e começou a falar, na verdade, a sussurrar para o aparelho, gritas nos negalhos. Eu não disse nada, preso naquela linguagem que eu não sabia desatar. E o doutor Carambilhas pegou o aparelho do meu ouvido direito e soprou, balbuciando, atrigas as dedanhar garranos e mocas burou na malga. E eu pensando que um de nós estava mesmo doido, mas a seguir o doutor Carambilha me menosprezou totalmente, só ficou conversando com meus aparelhos auditivos, como Hamlet com a caveira de Yorick, Caricas com o pedêngulo aos ouvires, os pintainhos, os covilhas, feito
A Acústica da Lambreira de Vila de Franca do Freixo, e vai por aí afora. Ou seja, esse livro aqui nasceu da linguagem. Quem mora em Portugal, brasileiro, percebe como que a linguagem é diferente. Pois não. Caio, Oi? eu queria pedir licença, por gentileza. Caio, nós estamos com problema de transmissão e nós estamos com problema de tempo. Eu queria te pode passar além. Pode passar além. Com o ciclo Território Literário do Sul de Minas, né, que nós formamos hoje uma estrela de 5 pontas, Cristina, Cruzilha, Carmo de Minas, Areado e Alfenas. E eu gostaria agora que a gente ouvisse o Eloésio, porque o Eloésio é um escritor que tem destaque aqui no sul de Minas, é um poeta que nasceu na cidade de Areado. Ele trabalhou como jornalista, professor de cursos pré-vestibulares, é professor universitário, ele fez mestrado e doutorado em teoria literária na Unicamp, e desde 2006 é professor na Unifal. Ele já publicou 17, sendo 10 de poemas, 4 de estudos e de literatura e 3 um desde Parque de Impressões, foi escolhido pelo Programa Nacional de Bibliotecas Escolares e publicado em 2014 com tiragem de 25 mil exemplares. Sua obra mais recente é Porque Não Voa Sodoma. E o Eloésio tem muito a nos falar sobre o estudo de criação literária. Por gentileza, Eloésio. Seguinte, falando na hora que interrompido, por causa da questão da microfonia, eu gostaria de saber se o ouvido tá melhor o som? Melhor o som, gente? Tá sem microfonia? Está melhor do que aquela hora. Então tá bom. Bom, para quem entrou depois que eu tinha que falar, eu estava falando sobre a questão de poesia ser localizada na palavra, menções sonora, imagética e semântica da palavra. Então, só para concluir o que eu estava falando, né? Dizendo as minhas condições essenciais de poesia. Então, em primeiro lugar, a leitura constante, abundante, e o exercício constante da técnica literária, quer dizer, da escrita, da rita e tal, e ao mesmo tempo a disponibilidade do estágio do espírito, que é a coisa que muita gente tem uma aspiração, mas na verdade você não vai ouvir nenhuma voz eterna do poema se você não tiver na sua cabeça as imagens, as que vão para o poema. Por isso mesmo eu comparo a construção de poemas com pescaria. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Com o tempo, é claro, o exercício constante, no meu caso, são quase 40 anos, óbvio que o processo se torna mais fluente, né? Os poemas mais inteiros, mais completos. E eu brinco que isso é uma espécie de pescaria. Como eu moro aqui perto da represa de Fu, pesquei muito, nem tanto. Eu comparo com uma pescaria no inconsciente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter disponível, mas ter todas aquelas pressões mencionadas para que o poema possa surgir. E, caso ele surja, com certeza vai perdê-lo. É mais ou menos igual a história do sonho, né? Todo mundo que tenta lembrar, se não anota, algum tempo depois esquece. Então, quando o poema emerge do inconsciente, porque para mim ele não pode ir em nenhum outro lugar do seu inconsciente, se você não anotar, você vai perdê-lo.
Razão pela qual, nos últimos 4, 5 livros que eu fiz, eu tenho celular como bloco de anotações. Os livros foram praticamente todos poemas escritos no celular, escritos para serem retratados, né? E normalmente, como eles são curtos, nunca mais de uma página, os poemas vêm, né? Vêm prontos. É claro que depois eles vão ser reescritos, retrabalhados, mas a primeira versão normalmente ela vem inteira, prontinha, quer dizer, a primeira versão. Depois do processo, falando de mim, né, os outros podem fazer diferente, é o processo de decantação, que é deixar os poemas quietos, esquecer que eles existem e continuar outros, porque uma quantidade boa, né, é a hora de você começar a selecionar, e cada um fora poemas. Né? Aí, eu tenho uma seleção... Oi? Acabando. Quando a seleção dos acho que vão caber no livro, é só definir uma ordem. Porque com uma certa narratividade, existam segmentos com uma certa continuidade entre os poemas. Quando eu consigo fazer tudo isso, provavelmente nesse último processo, descartando mais poemas, a gente acrescenta um poema que surja durante o processo, e às vezes eu corto mais. Então, por exemplo, meu último livro, ele tinha quase 200 páginas e acabou com 120, né? De tanto cortar durante esse processo. E o produto final bom, o livro, que ali não é, portanto, o resultado do acaso, é o resultado de uma série de operações em sequência que acabam resultando em sequência de poemas. E, realmente, se eu não publicasse, mudaria, né? Mas aí um dia ele tem que ir para a gráfica e aí ficando pronto, e vem a parte mais difícil, que é fazer o livro chegar à mão dos leitores. Essa realmente para mim é uma parte muito difícil, porque eu não tenho nenhuma vocação para comerciante. Gente, muito obrigado desculpem se eu no tempo. Eu não estou. Tá. Ninil, se você puder fazer a sua apresentação, por gentileza. Obrigada. Pode começar aí, Nilo. Posso começar? Estão me ouvindo? Oi? Perfeitamente. Soloni voltou. Oi, Soloni? Bem, eu acho... Vocês estão me ouvindo bem? Então eu acho que eu vou começar, porque eu acho que a Soloni está com problema de conexão, né? Senão vai atrasar mais, né?
Posso começar, então? Beleza, tá bom, agradeço, né? Bem, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né, da Flipostos e conhecer essas pessoas, Elizabeth, o Caio, Eloésio, que a minha irmã conhece, mas eu não conhecia, tá? E pretendo conhecê-los futuramente, né? São autores que realmente já ouvi falar e são reconhecidos e tal. E a minha irmã conhece o Eloésio, sempre fala muito bem dele, é um cara que ela gosta muito, né? Oi? E participar desse encontro eu acho muito importante, porque a gente realmente, as feiras literárias são muito importantes, né? E a Flipostos, inclusive, ela foi inspiradora para a Fli Cristina, uma feira literária que eu fiz na cidade de Cristina, né? E para mim é uma honra participar, que é muito legal, muito bacana. Esses processos de discussão sobre criação literária eu acho que são muito importantes, porque é a partir disso que a gente começa a entender a obra de alguém, começa também a criar a possibilidade de que outras pessoas também comecem a escrever, né? Porque a gente, infelizmente, simbolicamente ainda, a gente vive numa sociedade que às vezes é meio que acha que escrever é tão simples e realmente não é, né? E, primeiramente, o que o Caio e o Eloésio falaram, e também a Elizabeth, que eu acho que é extremamente importante, que é a leitura, né? A leitura é toda a matéria-prima que a gente realmente precisa para a gente escrever, ou seja, a gente vai estar adentrando o mundo da palavra, né? Porque literatura, antes de qualquer coisa, é uma linguagem, né? E linguagem é como qualquer outra profissão, né? Você trabalha a linguagem, você formata, né? A literatura tem linguagens específicas e precisa ser trabalhada dessa forma, né? Nós não somos videntes que tem um processo assim de vislumbre e aquilo sai de imediato, né? Nós somos trabalhadores da linguagem, né? Eu acho que tem até uma frase da Susan Sontag, que é muito boa, que é sobre fotografia, que eu acho que serve até para os três caminhos que eu sigo dentro da linguagem, né? Que é, eu escrevo poemas, eu também vou pela questão teórica, né? Eu sou da área da educação e também escrevo sobre literatura, já tenho alguns ensaios em livros sobre literatura e educação escritos, ou seja, os elementos teóricos, e também fotografo, né? E a Susan Sontag fala sobre fotografia o seguinte, que fotografia é um ato de comunicação antes de qualquer coisa, às vezes arte, né? Ela é bem irônica, né? Mas eu acho que eu também sigo por esse caminho, né? Eu tento fazer alguma coisa relacionada a essas linguagens, eu não sei realmente se o que eu faço é arte, né? É um processo que eu preciso, porque eu preciso me comunicar com as pessoas. Literatura é comunicação desde sempre, né? O homem tem essa necessidade de se comunicar com o outro desde os primórdios, né? Se a gente pegar lá nas cavernas, as pinturas rupestres, é um ato de comunicação com o outro, né? A literatura também é isso, essa busca por comunicação com o outro. Senão não haveria sentido de publicar alguma coisa, né? Se fosse somente para contentamento pessoal, a pessoa escreveria, deixaria guardado numa gaveta e pronto, né? Eu acho que é mais ou menos isso que é esse processo de criação, ele se dá por essa necessidade de comunicação. E literatura é linguagem, né? Eu vejo, assim, em relação à poesia, eu acho que tem um cara que ele escreveu algo que é muito forte em relação ao processo de criação, que eu acho que eu gosto muito de citar isso quando eu estou falando sobre essa questão de criação, que é o Fernando Pessoa, quando ele fala no poema Autopsicografia, né, que ele fala que o poeta é um fingidor, né, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente, né? Ou seja, ele está num processo ali de criação, ele tem uma relação com o mundo. Eu também fujo um pouco da palavra inspiração. Eu acho que é mais transpiração mesmo, como o Caio falou, né? Assim como o Edgar Allan Poe, ele foi um dos primeiros a tratar dessas questões relacionadas ao desenvolvimento da análise de um texto na filosofia da composição. Ele fala assim que nós temos essa relação com o mundo, com as coisas. As coisas estão devidamente inseridas dentro de nós, né?
E quando você tem uma sensação de que você precisa escrever, você não precisa sair doido atrás de uma caneta para escrever aquilo, ou ir para o teclado, né, do computador para escrever aquilo, porque aquilo já está devidamente inserido dentro de você. Se não for naquele momento, em outro momento aquilo, você pode escrever sobre aquilo, né? Mas aí você também precisa estar capacitado em relação à ferramenta que você vai utilizar na construção do texto literário, né? Ou seja, da linguagem, ter uma relação com a linguagem, uma relação com a linguagem, com o estudo da linguagem. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente construa um texto, né? E porque a gente vê muito casos assim de poetas fantásticos assim, que, por exemplo, o Oscar Wilde, que tem uma narrativa da prosa absurdamente linda, poética, mas se você pega os poemas do Oscar Wilde, eles não são tão fantásticos quanto a prosa, né? Ou seja, ele não consegue trazer esses elementos que ele traz na prosa poética dele, né? Isso na minha opinião, né? A mesma coisa acontece quando eu li os poemas do Hermann Hesse, eu falei, esse não é o Hesse que eu conheço, né? Essa forma de escrever, eu acho que a linguagem que ele realmente sabia escrever, que ele tinha aquela grandiosidade da escrita, realmente é aquela questão da prosa, né? Porque é diferente, né? A gente sabe que a poesia é diferente, a construção é diferente da prosa, né? Tanto, acho que o Leminski, ele fala também, tem um verso dele que é fantástico, que ele define bem isso, né? Que é repare bem no que eu não digo, né? Ou seja, a poesia tem esse elemento do enxugamento, né? Do exercício do menos é mais, né? Diferente da prosa. E eu acho que aí existe no momento da construção poética, eu acho que a gente tem que se atentar a essa questão da linguagem. Realmente, eu acho que a poesia existe a prosa poética, né? Você pega textos teóricos do Bergson, né, que são, ou do Deleuze, que são extremamente poéticos, carregados de uma poesia, e são textos teóricos, né? Ou seja, mas talvez se eles fossem para o lado da poesia não daria tão certo, né? Mas existe essas especificidades de cada coisa, né? Agora, eu vejo dessa forma, eu tenho essa relação com o mundo, essa relação fenomenológica mesmo, das sensações, das coisas que chegam até mim, né, ou como Antônio Cícero diz, do guardar, né? Nós guardamos coisas em nós que são muito representativas, muito significativas, e que depois elas nos influenciam, acabam se tornando elementos que a gente pode construir em textos de outra forma, né? E isso é muito, o Harold Bloom fala dessa questão da angústia, da influência, né? E eu acho que isso é bem interessante nessa construção, porque quando a gente está construindo um texto poético, a gente também está tentando criar uma linguagem nossa, uma linguagem que seja nossa, e aí vem todo aquele turbilhão de gente que a gente já leu, que são nossas influências, que a gente tenta fugir disso, né? Eu sou muito pequenininho em relação à escrita, e eu faço questão mesmo de citar essas pessoas como pessoas importantes da minha construção de linguagem, né? Isso dentro da poesia. Agora, nos textos teóricos, isso é indisfarçável, né? Isso não tem como tratar o processo de criação dentro do texto teórico como um elemento muito subjetivo. A gente precisa ter as características pessoais dentro do texto teórico, mas você precisa citar, você precisa da referência, você precisa da citação, né? Ou seja, precisa ter essa construção textual muito bem alinhada com o pensamento que você está usando, né? Ou seja, aí estou dizendo isso porque eu caminho nessas três áreas, né? Tanto da poesia, quanto do texto teórico, quanto da fotografia, né? E é aquilo que a Susan Sontag diz mesmo, né? E em relação ao texto teórico, eu acho que é essa questão da polifonia mesmo, né? Quando você escreve um texto, que isso surge assim absurdamente dentro de um texto teórico, porque você precisa estar a todo momento dentro desse caminho que foi construído anteriormente, antes de você, e que você precisa citar, referenciar, mostrar de onde veio, e precisa estar com aquela teoria devidamente atrelada às ideias que você quer expor.
né? Agora, em relação à fotografia... Oi? Oi, pois não? Você falou em polifonia, eu gostaria de... nós temos poucos minutos para finalizar. Eu fiz qual que é a influência desse território. A gente fala em território da literatura do sul de Minas, que o território é um espaço, é terra, é campo, e eu achei do teu território. Infelizmente, eu não estou ouvindo. Alô? Soloni, Oi? você quer tentar... Soloni, eu não estou te ouvindo. Soloni, você quer tentar fechar sua se câmera vocês me para ouvem? sair sua voz? Pessoal da mesa, estão me ouvindo? Sim, estamos. O problema está no áudio da Soloni lá. Ela saiu novamente. Bom, pessoal, infelizmente, a gente teve esse pequeno probleminha com a Soloni. A princípio, seria ela a mediadora entre os escritores, né? Mas isso acontece, é normal, quando a gente está no virtual, é assim mesmo, a gente depende da internet, a gente depende de algumas funcionalidades. Gostaria de agradecer imensamente Elizabeth, Caio, o Eloésio, o Ninil, a própria Soloni, que ficou tentando a mesa toda. Obrigada. Obrigada, Igor, que fez a tradução de Libras para nós. Infelizmente, por conta de ser uma mesa com tantos autores e tão pouco tempo, a gente não consegue explanar o suficiente, mas nós podemos marcar para vocês virem pessoalmente no nosso Flipossos, que volta ao presencial em setembro, de 3 a 11 de setembro, estaremos de volta. E em 2023 ele volta ao presencial e para a data original, que é em abril. Então, caso não dê certo da gente organizar esse encontro em setembro, quem sabe em abril, e aí sim, a gente vai estar todo mundo junto, com plateia, e a gente vai poder falar um pouco melhor, a gente vai poder ouvir vocês melhor, e vocês vão poder se expressarem melhor. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos, e para vocês que querem saber mais sobre a Postos Literária, clique no banner aqui embaixo e conheça essa iniciativa. Lembrando que o Flipossos conta com o patrocínio da Alcoa através da Lei de Incentivo à Cultura e é uma realização da GSC Eventos Especiais, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. E você aí de casa que perdeu ou gostou de alguma atividade que nós tivemos hoje no nosso quarto e penúltimo dia do Flipossos, acesse aqui, o assista novamente e curta toda a programação das duas salas, Sala Minas e Sala Gerais. Espero vocês amanhã aqui para o nosso último dia nas Salas Gerais, às 10 horas da manhã. Tenham todos uma boa noite e obrigada.